Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre as nossas vidas nesta sexta-feira, dia 13 de setembro de 2024. Voltamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo Josué capítulo 16, que é um capítulo muito pequeno, só tem 10 versículos, e que continua o assunto do capítulo anterior, capítulo 15. No capítulo 15 ficou estabelecido as fronteiras da herança da tribo de Judá, que era a maior de todas as tribos. E agora essa repartição da terra vai continuar sendo, vamos dizer assim, demarcada aqui nos próximos capítulos, repartindo a herança de cada uma das tribos de Israel. Tá certo? Então tenhamos isso em mente, e o principal tema então desta leitura é: Deus cumpre a sua promessa. O povo está na terra prometida, na terra de Canaã. Já venceram muitos inimigos, já conquistaram boa parte da terra. Mas ainda há muita terra para ser conquistada, porque ainda há muitos reinos estabelecidos em Canaã, contra os quais eles haverão de guerrear. Detalhe é que de agora em diante eles não guerreiam mais como o exército da nação como um todo, mas cada tribo, se aliando a outra tribo, vai unir os exércitos para guerrear contra os reinos que fazem parte, que estejam dentro do território da herança de cada um. Tenhamos isso em mente. Então, Deus está cumprindo a sua promessa para o seu povo, apesar da incredulidade do pecado do povo contra Deus. Deus cumpriu a sua promessa, está cumprindo a sua promessa. E detalhe, Deus cumpre a sua promessa, dá a terra para o povo, mas o povo tem que pegar na espada, no escudo e na lança e ir à guerra. Aplicando isso à nossa realidade, Deus nos abençoa. Eu já disse isso, estou reforçando porque está dentro do mesmo assunto. Deus tem promessas maravilhosas para a nossa vida e Ele cumpre as suas promessas. Detalhe, muitas das promessas do Senhor, muito da vida que Deus quer, planejou para nós, para que seja conquistada e desfrutada a vida abundante com Cristo, é preciso fazer a nossa parte, fazer a nossa lição de casa. Muitas lutas da vida que nós enfrentamos são resultado da nossa própria dureza de coração. Tanto de compreender os propósitos do Senhor, quanto de exercitar a nossa fé para tomar posse das suas bênçãos sobre as nossas vidas. Certo? Então vamos à leitura. E inclusive eu vou ler aqui os subtítulos, os títulos e subtítulos aqui, para que a gente perceba, fique bem delimitado o assunto de cada parte. Josué capítulo 16 diz assim, o título é As terras das tribos de Efraim e Manassés. Os Efraim e Manassés, lembrem, eram os dois filhos de José, que iriam substituir José como tribo e Levi como tribo, porque Levi se tornou a tribo sacerdotal. Então os dois filhos de José representavam essas duas tribos, a tribo do próprio pai José e a tribo de Levi, que foi designada como tribo sacerdotal para cuidar do culto e do templo. Então não tinham herança de terras para agricultura e pecuária. Olha o que diz os versículos 1 a 4. As terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. De Betel, que é desculpem, de Betel, que é luz, iam para o território dos Arquitas em Atarote. Desciam para o oeste até o território dos Jafletitas, chegando à região de Bet-Horon Baixa, e prosseguiam até Gezer, terminando no mar. Assim os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. Em primeiro lugar, então, ele delimita uma espécie de fronteira das terras dos dois descendentes de José, que no caso são duas tribos separadas. E detalhe interessante,
é só metade da tribo de Manassés. Porque lá do outro lado do Rio Jordão, a outra metade da tribo já tinha recebido a sua herança lá. Porque lá ficou Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. Então só metade agora recebe a herança do outro lado do Jordão, na direção do pôr do sol. Porque a outra metade já havia recebido a herança do lado anterior do Jordão, que aponta para o nascente do sol. Continuando, agora vai delimitar a herança específica de Efraim. Este era o território de Efraim, clã por clã. A fronteira da sua herança ia de Atarote Adar a leste até Bet-Horon Alta e prosseguia até o mar. De Micmetá ao norte fazia uma curva para o leste até Taanat-Siló, passando por ela e até Janoa a leste. Depois descia de Janoa para Atarote na Arate, encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Tapua a fronteira seguia rumo oeste até o ribeiro de Caná e terminava no mar. Essa foi a herança da tribo dos Efraimitas, clã por clã, que incluía todas as cidades com os seus povoados separadas para os Efraimitas na herança dos Manassitas. Então, essa parte era dos Efraimitas e o restante dos Manassitas. Verso 10. Os cananeus de Gezer não foram expulsos. Está vendo aí? Nações que ainda permaneciam lá, que ainda precisavam ser vencidos. E olha a nota aqui no final. E até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados. Isso aqui vai ser um problema lá no futuro, porque eles não executaram a ordem de Deus exatamente como Deus havia mandado, porque Deus disse que não era para poupar ninguém. Por uma falha de Josué e dos líderes, eles pouparam os gibeonitas, que eram amorreus. E agora se diz desse povo aqui que os manassitas não expulsaram, os cananeus de Gezer não foram expulsos, e até hoje vive, ele diz, foram submetidos a trabalhos forçados, mas estavam pessoas convivendo com israelitas, pessoas idólatras, de cultos horríveis que Deus havia mandado destruir, e eles não destruíram, e que seria um problema futuro para a vida deles. O fato é que muitas vezes deixar de obedecer fielmente ao que Deus manda vai deixar coisa para a nossa vida lá no futuro, que pode ser um grande problema para nós, uma armadilha para nós, para nossa própria comunhão com Deus. Então, uma leitura como estas de ontem, de hoje, até as próximos capítulos, nos alertam quanto a isso, da necessidade de sermos fiéis ao que Deus manda, minuciosamente. Esse negócio de desobediência, de adaptação, de boa intenção, não funciona em relação à nossa caminhada com Deus. Quer caminhar com Deus, obedeça a Deus. Quando eu falo isso, eu me lembro de Jesus dizendo para os apóstolos, quando deu a grande comissão, que é para nós também, ele disse, vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o que mais? Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes tenho mandado. Jesus começou essa fala em Mateus 28, 18, dizendo assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. Eu resumo este capítulo dizendo, é como se Jesus disse assim, eu estou dando uma ordem a vocês, obedeçam esta ordem e ensinem os outros a me obedecer também. Você vê como a obediência está no centro do caminhar com Deus, é prioridade no relacionamento com Deus. O povo de Israel não obedeceu a Deus como deveria
E, amados irmãos, sejamos muito honestos e façamos uma autoanálise. Nós não temos obedecido a Deus como deveríamos. E isso nos impede, nos causa problema e nos impede de desfrutar a vida abundante que Jesus prometeu, que diz que veio trazer para nós. A maioria de nós não vive desfrutando verdadeiramente a vida plena em Cristo, a vida abundante em Cristo, por causa da nossa parcialidade na obediência a Cristo, para não chamar de desobediência mesmo. Então, quer andar com Deus, quer andar com Cristo, quer desfrutar a vida de Cristo, obedeça ao Senhor Jesus. Ele disse, Jesus mesmo disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Então, quer andar com Cristo? Obedeça a Cristo. Obedeça a Cristo. Amém, povo de Deus? Se você gostou dessa leitura e das colocações feitas, deixa um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Comenta aí o que você achou. Ou se há alguma coisa que eu não mencionei e você notou na leitura, fique à vontade para comentar. Concordando ou discordando de mim, não tem problema, não vamos ficar inimigos por causa disso. E compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, esse vídeo para que alcance mais pessoas. E se alguém é novato aqui neste canal, gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura da Palavra de Deus, está convidado para se inscrever aí neste canal. Beleza? Vamos orar então? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. A sua palavra diz que o Senhor é fiel e nós somos objetos da fidelidade do Senhor. Que todos os dias o Senhor que nos deu vida e que diariamente nos acorda com saúde, nos deu lares, nos deu família, nos deu amigo, nos dá noites de sono tranquilo, nos dá saúde, nos dá emprego, nos dá moradia, vestuário, alimento, nos supre de tudo quanto nos é necessário para o nosso bem-estar, tudo resultado da sua graça e da sua fidelidade à sua própria palavra. Ó Deus, e a sua palavra nos exorta a que sejamos fiéis ao Senhor, obedientes ao Senhor. Ensina-nos, Senhor, através do seu Santo Espírito. Não nos deixe esquecer deste princípio de que andar com o Senhor é andar em obediência. Por isso eu oro, meu Pai, para que o seu Santo Espírito nos avive, fale aos nossos corações e nos quebrante. E que também, ó Deus, possamos ouvir a sua palavra quando diz que se o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá do céu, perdoará o nosso pecado, sarará a nossa terra. Que nós, como povo do Senhor, nos humilhemos e oremos e busquemos a sua face, ó Deus, e nos deixemos guiar pelo seu Santo Espírito e pela sua palavra, e sigamos os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aviva a sua igreja, Senhor. Aviva os pastores e líderes da igreja em geral. Renova a fé dos seus servos a cada manhã. Que os seus servos sejam fiéis no proclamar o evangelho que chama o ser humano ao arrependimento, ao quebrantamento, à santidade, à obediência, à submissão, a andar com o Senhor. Ensina-nos, Senhor, para que possamos desfrutar a abundância, a vida abundante, a vida plena, a vida vitoriosa, a vida cheia de paz, de amor, de alegria do Espírito Santo e todos os demais frutos do Espírito Santo presentes em nossas vidas, em nossos lares, para que se reflita da nossa maneira de viver e as pessoas que nos cercam percebam esta presença dessas virtudes espirituais em nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Foi para isso que Jesus deu a sua vida naquela cruz, para pagar o preço pelos nossos pecados, para mostrar a gravidade da nossa situação de pecadores, para nos perdoar e nos reconciliar com o Pai, para colocar esperança em nossos corações. Aviva a sua obra, Senhor, aviva o seu povo, meu Pai. Dá-nos
sensibilidade para perceber as manifestações da graça do Senhor para conosco e celebrar ao Senhor por estas manifestações da graça sobre as nossas vidas e viver uma vida que reflita a luz do nosso Senhor Jesus Cristo em toda a nossa maneira de viver. Ouça a nossa petição, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida nesse dia, para que levemos estas bênçãos para todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A leitura de hoje era bastante curta, então o vídeo fica mais curto também. Desejamos a meus irmãos um ótimo dia abençoado. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui continuando a leitura da Palavra de Deus. Esperamos os irmãos aqui. Grande abraço a todos.